Boa noite. Vamos hoje evocar o segundo rei da lista de 10 finalistas dos grandes portugueses. Dom João II, por muitos considerado o mais moderno e visionário dos nossos monarcas. É o caso de Paulo Portas, seu defensor, no documentário que vamos ver de seguida. Dom João II, que a história recorda como o príncipe perfeito, tinha de facto qualidades para merecer tal cognome. Era fisicamente corajoso, tendo-se revelado um líder nos campos de batalha desde muito cedo, bateu-se sem descanso contra a ameaça de Castelo e contra as conjuras da própria nobreza portuguesa, percebeu, talvez melhor que ninguém, que a pequena dimensão de Portugal continental só podia ser ultrapassada com o domínio dos mares. Ele foi o grande estratega da expansão marítima portuguesa, tendo assinado com Castela um tratado dos mais importantes da nossa história, o Tratado de Tordesilhas, onde fica definida a dimensão do mar português. Apesar de ter passado por muitas vicissitudes, como veremos durante o seu reinado, Dom João II teve a alegria de receber a melhor das notícias. Saber que tinha sido passado por Bartolomeu Dias o cabo a que chamou da Boa Esperança. É em vida do príncipe perfeito que Portugal se torna moderno e global. Partindo de um guião de Paulo Narciso, com produção de Ângela Cerveira e de Cristina Barata, e realização de António Figueirinhas, Paulo Portas conduz-nos através da vida fascinante de Dom João II. Aqui na Torre do Tombo está um dos documentos mais importantes da história de Portugal. Para ser exato, da história universal de Portugal. É o Tratado de Tordesilhas. Em 1494, Dom João II, o príncipe perfeito de Portugal, e Isabel a Católica, rainha de Castela, que já se fazia Espanha, com a bênção do Papa, acordam dividir o Atlântico e o mundo por descobrir em duas metades. Numa, dominava Castela. Na outra, Portugal. Na nossa metade ficam o Brasil, ainda não descoberto à época, as conquistas africanas e o caminho para a rentável Índia. Mais importante do que isto, as duas nações ibéricas acordam evitar disputas entre si e impõem às outras a doutrina do mare clausum, segundo a qual o mar pertenceria a quem o descobrisse. É um dos tratados mais vantajosos da história de Portugal. Quem o ratificou foi quem o planeou. Dom João II, um rei visionário, um rei diplomata, um rei moderno. O universalismo português deve-lhe muito. Há quem sustente que Maquiavel pensou em Dom João II quando escreveu O Príncipe. Há quem atribua a Lope de Vega a invenção do cognome que o tornou famoso, o Príncipe Perfeito. O certo é que, quando Dom João II morreu, Isabel a Católica teve uma exclamação que diz tudo. Morreu o homem. Dom João II reinou 14 anos. Forjou um destino novo para Portugal. Com ele nasceu o Estado moderno. Através dele, o planeamento da expansão ultramarina foi rigoroso e profissional. E, sobretudo, é a ele que devemos o facto extraordinário de Portugal ser uma das grandes potências mundiais
no final do século XV. Não se chegou a Tordesilhas por acaso. Dom João II, desde 1474, governava a política ultramarina. Ele sabia exatamente o que queria e para onde ia. Queria preservar a independência de Portugal, garantir a nossa posição em África e queria chegar à Índia através da rota do Oriente. Muitas vezes tentou, algumas vezes falhou, mas nunca se afastou do objetivo que estava certo e foi atingido. Embora fosse um bom guerreiro e tivesse vitórias militares, Dom João II foi, acima de tudo, um grande homem de Estado. Usou bem mais a diplomacia do que a guerra. A nossa progressão em África foi feita estabelecendo comércio e amizade com os povos que encontrávamos, fosse qual fosse a sua cor, fosse qual fosse o seu governo. Ao mesmo tempo, Dom João II garantia que Portugal era respeitado e era soberano, negociando, às vezes arduamente, tratados internacionais com as outras potências da época. No fundo, podemos definir a política de Dom João II numa expressão simples: a paz no continente, a nossa liberdade no mar. Dom João II nasceu em 1455. Era descendente da geração de Avis, era o terceiro filho e era, sobretudo, o herdeiro. Um irmão mais velho morrera e a sua irmã teria problemas na sucessão. O príncipe perfeito quase não conheceu a mãe, mas a relação com o pai, Dom Afonso V, marcaria profundamente, para o bem e para o mal, a sua educação e preparação para governar. Dom João II foi, em todos os momentos, um filho leal. E isso define um caráter. Mas também é verdade que Dom João II teve, em várias circunstâncias, que resolver problemas que o pai criou e problemas que o pai deixou. Portugal era um país pobre, era um país pequeno, era um país profundamente rural e era um país dominado pela nobreza feudal. Dom Afonso V foi um rei mãos largas, se podemos assim chamar-lhe, com palavras de hoje. Envolveu o país em guerras custosíssimas. E para conquistar o apoio da nobreza à sua política, em vez de a submeter, deu-lhe poder, mais poder, quase todo o poder. Só para terem uma ideia, o número de duques, após a morte de Afonso V, tinha subido de 2 para 4. E o número de condes tinha subido de 6 para 21. A alienação das terras da coroa era sistemática e multiplicavam-se os títulos. Dom João II terá dito, quando o pai morreu, com um certo sentido de humor, que apenas herdava as estradas do reino. Mas Dom João II era um homem atento ao que se passava na Europa. E na Europa começava o tempo da centralização do poder real. Dom João II será o primeiro rei português a chamar a si todo o poder. Na segunda metade do século XV em que viveu, os turcos conquistaram Constantinopla. No que hoje é a Itália, viviam-se os tempos dos Médicis e dos Sforza. Em Inglaterra, desencadeava-se a Guerra das Duas Rosas entre as casas de York e de Lancaster. Em França, reina Luís XI. O Papa continua a ser a grande autoridade do mundo católico. Dom João II preocupa-se. Aqui ao lado, no reino de Castela, uma mulher forte será uma grande rainha. Isabel unifica os tronos de Castela e Aragão. Estava em vésperas de nascer uma Espanha poderosa. Então, o equilíbrio peninsular altera-se, torna-se frágil. A segurança de Portugal fica ameaçada.